Fala galera, fala Pedro Reis na área. Não deu, hein? Grêmio Prudente está eliminado do Paulistão A2 de 2025. Fora do mata-mata, fora da chance de acesso para a elite do futebol paulista. Mas vamos lá, devagarzinho a gente consegue falar todos os pontos dessa eliminação do Grêmio Prudente hoje contra a Ferroviária. Primeiro de tudo, uma Série A2 nivelada por baixo, com muito time bom, mas tecnicamente nivelada por baixo. Tanto é que os times de maiores investimentos, talvez, do campeonato, Santo André, Ferroviária, São José, Grêmio, Ituano. Só o Ituano conseguiu classificação antecipada. Então, campeonato nivelado bem por baixo, com as surpresas do Primavera e do Capivariano até aqui. Sobre o Grêmio, cara, primeiro, o Grêmio Prudente foi eliminado, na minha humilde opinião, pela insistência do técnico Sérgio Guedes em algumas escolhas. Insistir com o Jussani, que começou mal. Insistir com o Vitor Braga no banco. Insistir com as contratações fora nesse finalzinho. Vitor Leque, jogador que foi titular do Cruzeiro, fora. Com o Cauã, que é um moleque que chegou do Mirassol, que é muito bom jogador, também fora. Com algumas escolhas de manutenção de Nonato, de Jussani. Essa insistência dele, principalmente com o Nonato e Jussani, que para mim é inexplicável o Vitor Braga fora e o Nonato jogando, por exemplo. Mas característica diferente, dá para jogar. O Braga no 15 de Piracicaba, a melhor função dele era como 8, como segundo volante, que é a função do Nonato. Então por que não o Braga ao invés do Nonato? Não dá para entender. Hoje a insistência com o Danilo. Por que no jogo mais importante do ano o Danilo, que está 2 anos sem jogar? Não tem explicação, cara. Não sei se é 2 anos, mas ele veio de LCA, veio de uma lesão muscular. Não tem explicação. Não tem explicação o Jonathan sair no intervalo. Não tem explicação o Douglas, que era o melhor jogador do campeonato, fora. Como eu disse, não tem explicação o Caio, que depois que teve um problema estomacal, vinha muito bem. E depois fisicamente a gente viu que pesou. Por que ele ser a primeira opção? E quando volta da lesão ele não está mais nessa fila. O Vinícius, que estava bem quando o Caio saiu, também em determinado momento ficou fora. As escolhas do Sérgio Guedes para mim determinaram sim a não classificação do Grêmio Prudente para a próxima fase. Foi muito insistente, foi muito teimoso em determinado momento. Não era para ser assim. Como eu disse, um campeonato que foi nivelado por baixo, o Grêmio, na minha opinião, tinha totais condições de classificar. Eu mantenho o que eu disse o campeonato todo. Time por time, o Grêmio não era pior que nenhum. Eu tô para te dizer, dos jogos que eu vi, o Grêmio foi o melhor time que eu vi. Mas aí, o Grêmio foi eliminado por essa insistência. Por uma defesa frágil, que eu alertei lá naquele jogo contra o Ituano em Itu. Uma defesa que sai dando bote à torta e direito, uma entrelinha que não funciona. O zagueiro saindo para dar o bote fora da área o tempo todo. Triste, assim, feio de assistir. E com muita falha individual. Muita falha individual. O Jussani, que tem uma liderança e tudo mais, que é importante para o grupo, mas em determinado momento a gente viu que não dava mais, cara. Não dá para insistir com ele. A gente tem no elenco, um moleque que chegou no meio do campeonato e tudo mais, que é o Mazerotti. Ele é 2007, se eu não estiver enganado. Mas é muito novo para jogar. Pô, vai jogar quando? Vai pôr moleque para jogar a Copa Paulista de novo numa barca? Dá para jogar, joga. O Tyler ficou tanto tempo fora. Joga. Põe pro pau. Vamos ver. E aí a gente depender do Jussani, que muitas vezes sem tempo de bola, com uma saída péssima, sem confiança em muita parte dos jogos. Cara, não dá. É legal você morrer com os seus.
Mas muitas vezes é melhor estar vivo, né? E os últimos anos do trabalho do Sérgio Guedes mostra isso. Ele tem morrido com os deles. E não é uma crítica, pô, isso aí fantástico. Só que muitas vezes dá pra você ficar vivo e tendo os seus ali próximo ainda. Não precisa jogar o tempo todo. Era nítido que não dava pro Nonato ser titular quando o Braga estava no banco. Até o próprio Curuá não dá. Por que não o Braga, que foi tão bem no início do campeonato? E hoje que entrou mudou o jogo. A escolha de montagem do elenco do Grêmio é assim, eu acho que nem encaixou. Principalmente no setor defensivo, mas se você for olhar, o Júnior Sergipano é muito bom. O Jussani vinha com chancela de Série A1, Série D. O Caio César era pedido pela torcida o tempo todo. O Tyler, que ninguém conhecia, surpreendeu. Só que precisava de um encaixe, precisava encontrar a dupla certa. Só que não tinha espaço para encontrar essa dupla, porque sempre o Jussani jogava. O Luiz fora. Pô, o Luiz machucou e tudo mais, beleza. O Omar foi bem, tô nem falando que não. Mas o Luiz vai acabar a carreira assim, sem jogar. Um cara que carregou o Grêmio quando teve em campo, com uma experiência, um profissionalismo, um trabalho gigante. Não dá. É, Na minha opinião, a não classificação passa determinantemente por isso. Pela insistência do Sérgio Guedes em alguns nomes que poderiam ser outros. E hoje os erros foram cruciais. Não acho que o sistema de jogo foi errado, tal. As mexidas para mim todas elas foram erradas. E as escolhas das peças para mim foram erradas também. Você foi para lá apostando no empate. E assim, na maioria das vezes que um time entra apostando em empate, perde. Isso é estatístico. Então se era para ter ido lá para ganhar e dava para ganhar. O Grêmio não era pior time que nenhum outro dessa série A2. O Grêmio tem um elenco muito bom, um time muito bom, mas que caiu no esquecimento, caiu no problema principal, esbarrou no problema da insistência em alguns nomes do Sérgio Guedes. Na montagem de elenco, algumas críticas. Talvez a falta de laterais do mesmo nível dos titulares. Mas assim, crítica, porém, tendo contexto. Lateral a gente não encontra nem nos times de elite hoje em dia. Então não vai encontrar fácil para uma Série A2. Tinha dois laterais muito bons titulares, só que os reservas caía muito o nível quando jogava. Então, mas é um problema de montagem de elenco, sim. De resto, parte de diretoria, de contratações e tudo mais, não tenho que criticar. O Grêmio perdeu a eliminação, perdeu a classificação dos jogos em casa. Perdeu a classificação de não ter matado o jogo naquela falha do Caio César e do Jussani contra o Primavera. Daquele jogo bizarro contra o Taubaté, que tomou um chute no gol, tomou dois gols. O Grêmio perdeu a classificação do empate no último sábado contra o Santo André, que era para ter matado o Santo André, eliminado o Santo André aqui em Prudente. E hoje dependeu do São José para classificar. São José não, do Santo André. Dependeu de um empate deles. E aí o Santo André empatou, o Grêmio em determinado momento estava entre os oito. Só que aí o Santo André virou o jogo e eliminou o Grêmio. Fez o que o Grêmio deveria ter feito aqui. Perder para a Ferroviária em Araraquara é normal. Normal. Normal para muito time que vai jogar a Série B, para muito time grande que vai jogar a Série B, vai ser normal perder para a Ferroviária em Araraquara. Pro Grêmio também é normal. Mas não é normal perder pro São Bento, empatar com o Primavera. Não é normal perder pro Taubaté em casa. Isso não é o normal. O Grêmio era para estar
classificado há umas 3, 4 rodadas. Líder lá em cima, tranquilo. Time tinha. Jogador tinha. Estrutura tinha. Mas faltou um pouco mais de jogo de cintura do treinador na hora de escolher. Abrir mão de algumas teimosias. E faltou, para mim, nitidamente, esse ímpeto, essa identidade, essa identificação de estar representando o Prudente. É isso. Fechou? Abraço. Até a Copa Paulista para falar de Grêmio. E tamo junto. Até mais.